Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e a gente vai dar continuidade então na nossa unidade 6, aula 2. Então pega lá teu livro didático, página 29 e vamos continuar falando aí do sistema digestório. A gente está falando aí dos órgãos do sistema digestório e a função que eles têm nesse processo da digestão. Então, no comecinho da página 29 está falando da faringe. Então, o que é a faringe? É um órgão na forma de um tubo que é comum ao sistema respiratório e digestório. Tá? Então, tanto ao sistema respiratório quanto no sistema digestório tem a faringe. E aí, o que acontece? Quando a gente está comendo, para que o alimento não entre nas vias respiratórias, quando acontece lá o processo da deglutição, né? Existe lá na faringe uma cartilagem chamada epiglote. Então a epiglote ela vai ficar ali logo embaixo da faringe e daí ela vai fechar ou abrir. Tá? Então quando acontece lá o processo da deglutição, ela vai se fechar. Por quê? Ela vai fechar a entrada da laringe. A laringe, gente, ela fica no sistema respiratório. Então a epiglote fecha a laringe para que o bolo alimentar vá para o esôfago. Tá? Então lembra lá que o esôfago é aquele tubo do sistema digestório. A epiglote fecha, o bolo alimentar não vai para o sistema respiratório e segue lá no esôfago do sistema digestório. Beleza, gente? Às vezes o que acontece lá quando a gente se alimenta muito rápido, né? Não dá tempo lá da epiglote fazer esse processo, a gente acaba engasgando, tossindo, né? Então é uma maneira do organismo fazer com que o alimento não vá para o sistema respiratório. Tá? Então, bem importante a faringe. Aí na sequência, como a gente falou, o esôfago, né? Então o esôfago é esse tubo aqui muscular, tá? Então em cima dele ali tem a faringe e embaixo, na parte de baixo, tem o esôfago. Mede lá no adulto entre 20 e 25 centímetros de comprimento. E aí, lembra que a gente falou lá de digestão química e digestão mecânica? No esôfago não tem digestão química, tá? Não vai nenhuma enzima atuar ali sobre o bolo alimentar, mas tem a digestão mecânica. Então o que vai acontecer ali no esôfago? Lembra lá que ele é um tubo muscular, ou é um órgão muscular. Então vai fazer movimentos para que o bolo alimentar, faz uma coxinha aqui, né? Mas não, já é o alimento que foi triturado ali. Então o bolo alimentar vai descendo ali pelo esôfago. E esse movimento ali é chamado de movimento peristáltico. Tá? Então, movimentos peristálticos fazem com que o bolo alimentar desça ali até o estômago. Por isso, gente, que não sei se vocês sabiam disso, mas a gente consegue se alimentar se estiver plantando bananeira. Tá? A gente consegue fazer o processo da digestão. Por quê? Porque o nosso esôfago faz esses movimentos de empurrar o bolo alimentar até o estômago. Sabiam disso? Muito bem. Então, falando de estômago, tá? Um órgão muscular, oco. Então, aí o que acontece lá no estômago, né? Em cima tem o esôfago, embaixo tem o intestino, tá? O intestino delgado. E aí dentro do estômago tem uma mucosa é tipo uma meleca, tá, que a gente fala, e nessa mucosa tem lá o suco gástrico. Gente, o suco gástrico ele é formado lá por ácido clorídrico, que vai agir nos alimentos lá, e tem uma enzima chamada pepsina, que eu comentei com vocês na aula anterior. E essa enzima ela vai atuar ali especificamente nas proteínas, tá? Então, por exemplo, lá você come aquele bifão maravilhoso, né? Então, esse bife vai ser triturado lá, vai ser ensalivado na boca, mas quando ele chega lá no estômago é que as proteínas
da enzima pepsina para que o nosso organismo possa absorver, para que o seu organismo possa absorver as proteínas daí em forma de aminoácidos, que são aquelas moléculas menores que a gente precisa no nosso corpo, tá? E para que tem um muco ali no estômago? Para proteger as paredes do estômago da ação do suco gástrico. Então eu falei para vocês que o suco gástrico tem ácido clorídrico, então para não corroer ali as paredes do estômago, falando de uma maneira mais simples, né? Para não corroer as paredes do estômago, tem lá esse muco para proteger, tá? E aí também no estômago tem movimentos peristálticos, aqueles movimentos lá que vão auxiliando a misturar o bolo alimentar ao suco gástrico e daí impulsionar esse bolo alimentar lá para o intestino delgado. Só que quando o bolo alimentar ali sofre a ação do suco gástrico, sofreu a ação lá, a pepsina, tal, agiu ali, transformou esse bolo alimentar. E nessa transformação, o bolo alimentar muda de nome. Então aí a gente passa a chamar o bolo alimentar de quimo, tá? E aí ele vai sendo lançado aos poucos lá no comecinho do intestino delgado. Beleza, gente? Existem umas válvulas, digamos assim, aqui no começo do estômago e aqui no final também, para que não saia o suco gástrico do estômago, tá, gente? Então a gente tem, aqui em cima tem uma proteção, né, no estômago, a gente chama essa proteção de cardio. Então é cardio porque está mais próxima do coração, né? E embaixo é o piloro, tá? Então essas válvulas aí que impedem que o alimento volte para o esôfago junto com o suco gástrico, né? E que o alimento vá para o intestino enquanto está sendo processado, sendo transformado ali no estômago, tá? Então tem a hora certa ali dessas válvulas abrir e fechar. Aí, no intestino delgado, o que acontece lá? Está falando aqui da medida do intestino delgado, né? Cerca de 6 metros de comprimento e 4 centímetros de diâmetro. Então, é claro que esses 6 metros ali, por isso que ele é assim, né? Para poder caber dentro da nossa cavidade abdominal, tá? E aí, ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo. Tá? O duodeno, gente, é a primeira parte ali do intestino delgado. E é nessa parte que acontece a liberação do suco pancreático, do suco entérico e da bile. O que são esses termos aí? São enzimas, tá? Que são produzidas nas glândulas, algumas nas glândulas anexas e outras no próprio intestino. Então, por exemplo, lá, o suco pancreático é produzido no pâncreas. O suco entérico é produzido no próprio intestino. Tá? E a bile é produzida no fígado. Também é uma glândula anexa. Tá? Então, tem aí explicando, né, o suco pancreático que vem do pâncreas, ele vai agir nas proteínas, nos lipídios, que são as gorduras, e nos carboidratos. O suco entérico, que é produzido no próprio intestino, vai agir ali, ó, sobre as proteínas. Opa, cadê? Também, não fala, né? Vai agir ali sobre as gorduras, tá? Então, o suco entérico. E a bile é produzida no fígado e é formada por sais, né? Também vai agir sobre as gorduras, preparando para ser digeridas pela ação das enzimas do suco pancreático. Tá? O jejuno e o ílio, que daí é a continuação lá do intestino delgado, compõe a maior parte do intestino delgado e os nutrientes são absorvidos no jejum e no ílio. Tá? Existem aí as microvilosidades, a gente chama de, também podem ser chamadas de vilosidades. Então, as vilosidades, gente, são essas dobras, tá? Essas reentrâncias que a gente fala no intestino, para poder aumentar aí a área de absorção dos nutrientes, tá? Então, vejam que aqui, ó, elas têm bastante vasos sanguíneos.
Então, nessa parte aqui que acontece aí a absorção dos nutrientes. Então, nas vilosidades intestinais. Beleza? Daí, já estamos lá na página 30, lá no finalzinho da página 30, né? Daí lá a gente está falando a respeito da doença celíaca que algumas pessoas têm, né? Uma sensibilidade lá ao glúten, que é um conjunto de proteínas que tem no trigo, no centeio, na cevada. Então tem pessoas que têm sensibilidade a essas proteínas aí, e daí ou elas evitam, né, esses alimentos, ou elas têm que podem sofrer aí alguns danos às vilosidades da parede do intestino, tá? Aí tem o que acontece, as consequências de se continuar se alimentando desses alimentos que têm glúten, né? Então pode ocorrer lá atraso no crescimento, anemia por carência de ferro, perda de massa óssea, diarreias, irritação na pele. Por isso que é importante fazer os exames assim que sentir algum desconforto, por exemplo, se alimentando de massas, macarronada, lasanha, pães. A gente adora falar de comidas, né, nas nossas lives, então aí, ó. Então quem sentir aí um desconforto se alimentando desses alimentos, é importante fazer o teste para ver se não tem a doença celíaca. Mas é tranquilo conviver com ela. E aí o intestino grosso, que é essa parte aqui, né, que tem ao redor do intestino delgado. O intestino grosso é um tubo muscular. Nas pessoas adultas, aproximadamente 1,5 metro de comprimento e 7 centímetros de diâmetro. Aí ele começa ali no finalzinho do ilho, que é do intestino delgado, tá? E termina no canal anal, que é ali a parte que vai ali, para o ânus, né? Esse órgão não secreta sucos digestivos e a principal função dele é absorver a água e os sais e formar o bolo fecal, tá? Que são as fezes. O intestino grosso tem muitas bactérias importantíssimas para o nosso organismo, tá? Então elas vivem lá de forma harmoniosa conosco. Então, por que elas são importantíssimas? Porque elas produzem vitaminas pra gente. Então, a vitamina K e algumas lá vitaminas do complexo B. A gente diz que elas são a nossa microbiota intestinal. Antigamente falava-se flora intestinal, agora a gente mudou esse termo para microbiota, tá? Popularmente conhecida como flora intestinal. Né? Aí fala, nesse quadrinho fala das fibras, super importantes, né? Porque a gente não absorve as fibras, porque as fibras têm celulose e nenhum animal da terra consegue digerir a celulose, tá? Mas, então por que a gente se alimenta das fibras, né? Porque elas ajudam aí no nosso processo da digestão, na formação lá do bolo fecal, tá? E aí, para finalizar, tem o reto, então é a parte final lá do intestino grosso, termina lá numa região estreitada, ou numa região estreita, denominada canal anal, que se comunica com o exterior pelo ânus. Então é ali que os resíduos, o que o nosso organismo não precisa, o nosso organismo não vai absorver, vai ser liberado em forma de fezes pelo ânus. Lá no finalzinho da página 31 está falando um pouquinho dessas duas glândulas anexas, que são o fígado e o pâncreas. A gente já comentou que o fígado ele produz a bile, né, que fica armazenada na vesícula biliar, tá aqui essa aqui verdinha, né, o fígado aqui. Então produz a bile e a bile fica armazenada aqui. E aos poucos ela vai sendo liberada lá no duodeno, que é aquela primeira parte do intestino delgado, que vai auxiliar a digestão das gorduras, né, dos lipídios. Aí fala um pouquinho aí dos outros processos do fígado, que ele está envolvido. Gente, a bile é assim, vocês já tiveram assim
situação desagradável de vomitar sem ter se alimentado, quando a gente vomita aquela gosma verde, não fiquem com nojo, hein? É a bile, tá? Que é produzida ali no nosso fígado, tá? Então aquela gosminha verde lá é a bile, que é super importante, né, para agir nos lipídios lá. E aí o pâncreas, que é essa glândula aqui, o pâncreas a gente vai estudar na sequência, que é chamada de glândula exócrina, tá? E endócrina. Ela tem duas funções, tá? Ela é uma glândula mista. Mas aqui nesse caso, então, que a gente está falando do pâncreas, ele é uma glândula anexa ao sistema digestório, porque produz ali diversas enzimas que são lançadas no duodeno, a primeira parte lá do intestino delgado, que daí vai atuar lá nos alimentos, tá? Produz ali o suco pancreático, que age na digestão das proteínas, gorduras e carboidratos. Pâncreas. Na sequência a gente vê qual a outra função dele quando a gente estudar lá o sistema endócrino. E aí, gente, lá na página 32 está falando dos cuidados para se ter saúde, então relacionados ao sistema digestório, né? Evitar lá algumas doenças como as verminoses. Então, o que a gente tem que fazer para evitar verminose, para evitar infecção por vírus, então as viroses, né? Ou as doenças causadas por carências de nutrientes. Então, assim, de uma maneira geral, higiene, né, tanto do nosso sistema digestório quanto dos alimentos que a gente vai digerir, óbvio, né? Então, sempre muito cuidado, lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos antes de fazer lá a digestão, tá? Ter uma alimentação balanceada, né? Não exagerar muito num tipo de nutriente lá, por exemplo, só lipídios, né? Já pensou? Ficar só comendo coisas gordurosas, não dá. Tem que balancear a alimentação. Evitar aí grandes quantidades de sal nos alimentos, né? Que pode aí alterar a pressão, né? A nossa pressão arterial. E situações aí, ó, que podem alterar lá na saída das fezes, então acontecer lá as diarreias, né, quando se está intoxicado, tá? Então, sempre ter bastante cuidado nesse processo da digestão, que é tão importante ali, porque é o básico, né, pra gente, que é a nossa necessidade de energia. Beleza, gente? Na sequência, ali no finalzinho, fala então de algumas situações, a úlcera e a gastrite. Então, vocês leiam ali. Se tiverem dúvida, a gente comenta nas nossas lives, tá? Mas, de uma maneira geral, úlceras são, digamos, lesões, né? E a gastrite, tudo que termina em ite, é inflamação, tá? Então, gastrite é uma inflamação do estômago, tá bom? Então, leiam aí com bastante atenção e a gente conversa na live. E claro que pra gente conversar na live, temos que fazer umas tarefinhas básicas, tá? Tá aí, gente, para vocês exercitarem e verem se tem dúvidas a respeito desse conteúdo, e aí a gente vai se falando, beleza? Uma boa semana de estudo para vocês e até a próxima!